Ando. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à nossa playlist O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Hoje eu estou aqui com o Eric Pires, que vai nos falar sobre o seu tema de investigação lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, adultos que alegaram memórias de vidas passadas na infância. Nós tivemos um vídeo recente com um colega dele lá da pós-graduação, o Lucan Justo, e o vídeo de hoje, de uma certa forma, dialoga bastante com esse vídeo anterior que eu recomendo que vocês deem uma olhada também. Então, eu vou ler brevemente aqui as credenciais do Eric. É o Eric Vinícius Ávila Pires, o nome completo dele. Ele é médico de família e comunidade em Belo Horizonte, graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre e doutorando em saúde pelo Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, o NUPES, da Universidade Federal de Juiz de Fora, tal como o Lucan Justo também esteve aqui, né? Eles são colegas lá do núcleo. O Lucan é psicólogo e o Eric é médico. Então, quero dar as boas-vindas ao Eric e vamos conversando aí sobre esse tema bastante instigante, que são essas memórias, né, de vidas passadas, ou, como vocês mesmos dizem, né, alegadas, né, memórias de vidas passadas. Há uma certa controvérsia, né, no próprio campo de vocês mesmo em torno disso, e aí a gente vai entendendo o porquê disso, né? Obrigado, Eric. A palavra está Ô, com você. Daniel, primeiro eu agradeço o convite de poder estar aqui, de papear um pouco, né, sobre essa construção, sobre o trabalho de mestrado, né, que levou esse título de adultos que alegaram memórias de vida passada na infância. Foi um estudo de segmento que a gente realizou. Vou conversar um pouquinho mais sobre isso, explicar um pouco do projeto de um modo geral, mas só já entrando um pouquinho, né, nessa provocação que você trouxe inicial sobre o alegadas memórias de vida passada, né? A gente gosta muito de bater na tecla a respeito dos desafios que são quando você começa a explorar um campo que ainda não foi muito explorado. Então, o fenômeno de crianças que falam coisas diferentes do habitual, assim, mencionando locais, nomes de pessoas, às vezes até ter morrido de determinados modos, dando muitas descrições que não são compatíveis com aquele período curto de vida dessas crianças até então, né? É algo que tem sido estudado, como o Lucan, né, já conversou com vocês aí num outro momento, você mesmo mencionou aí o nosso colega Lucan, já há uns bons anos, né, desde os meados dos anos 60, esse estudo acadêmico começou a ser feito, e a partir daí muito esforço foi feito no sentido de cunhar terminologias, ir em busca de um melhor modo de conseguir investigar esse padrão de fenômeno, que era algo que acontecia, mas que ainda não tinha sido de forma mais bem sistemática, investigado até então. Então, toda vez que a gente fala de uma coisa que é fronteiriça, né, que envolve buscar a criação, talvez, de alguns métodos, adaptar maneiras da gente pensar certas coisas, fenômenos que estão por aí de uma maneira acadêmica, isso faz com que a gente busque estratégias, né? E essa ideia do alegadas memórias de vida passada representa muito bem o que, a princípio, é o fenômeno, né? Então, é alguém que está alegando coisas, né? E que, né, dentro dessa alegação, remete a uma possível existência anterior. Então, é basicamente o que a gente tem do ponto de vista do fenômeno, né? Aí, na hora que a gente vai falar das causas, é um outro universo, né? Então, daí o fato de ser muitos, né, que estão envolvidos nesse campo entenderem como importante o uso dessa terminologia alegadas, embora outros defendem a ideia
às vezes, só falar os relatos, né, de memória de vida passada, e no sentido de que a gente não está ali querendo gerar uma controvérsia contra a pessoa que está expondo aquilo, né? A gente não está ali para duvidar efetivamente se foi, se não foi, o que aconteceu exatamente, mas em tese, num primeiro momento, seria para coletar aquilo ali. Esse é o argumento, né, que algumas pessoas vão trazer. Mas, ao mesmo tempo, no papel de pessoas que estão tentando fazer ciência e que vão também tentar explorar em detalhes esse fenômeno, é muito importante que a gente parta de uma premissa exatamente do fenômeno, né? Então, que é de fato uma alegação, né? Às vezes, no português, esse termo pode, de fato, soar para alguns algo meio que pejorativo, né? Mas não é essa a intencionalidade do termo alegadas, né? Mas simplesmente dizer que essa é a perspectiva, né, que está sendo trazida ao analisar fenomenologicamente o fato o ocorrido, né? Sem entrar no mérito efetivo da natureza ontológica do fenômeno, né? Se é uma memória de vida passada, se não é, e das, né, tantas explicações que a gente tem a partir disso, né? Sim, eu entendo que a posição científica da medicina, das academias, né, ela pode eventualmente conflitar com a posição individual das pessoas, tendo em vista que se alguém está te contando alguma coisa, ele quer ser acreditado, né, que é, por exemplo, o que nós fazemos aqui no canal, né, na playlist O Estranho. Agora, nós não temos como, digamos, validar empiricamente, né, a natureza daquilo que as pessoas estão dizendo. No máximo, uma foto, algum registro que bateu, né? Mas, digamos, o campo empírico, né, de comprovação no sentido pericial, né, das narrativas e das experiências que as pessoas trazem, fica muito num campo muito distante daquilo que as pessoas contam efetivamente, o que não quer dizer que a gente não acredite, né, no que elas estão dizendo, né? Ah, Agora, o que eu achei curioso é que eu mesmo fiz essa pergunta lá para o Alexander Moreira Almeida, né, que é o chefe, né, do departamento, né, que estuda esses fenômenos lá no NOEX, né, no Non-Ordinary Experiences, do porquê que justo essa noção de memórias de vidas passadas foi colocado o alegadas e não nos outros, porque se é, digamos, um campo científico que tem a dúvida como seu fundamento, e tá correto isso como ciência, né? De certa forma, né? Por que que não põem, por exemplo, alegadas saídas do corpo, alegadas experiências de quase morte, alegada mediunidade, né? Por que que só a lembrança de vida passada é tida como alegada, né? Então, o que não quer dizer que tenha que ser respondido isso, mas, digamos, a gente é ambivalente, a gente não tem uma resposta, né, clara, né, para tudo, mas eu achei curioso, assim, pelo menos. Legal que você traz, ô Daniel. E talvez eu vou compartilhar aqui algumas impressões que eu trago, né? E talvez merecesse até um aprofundamento do ponto de vista histórico, né? Do surgimento de cada um desses campos de estudo na ciência, de diferentes tipos de fenômenos, né? E o que eu tenho um domínio maior para poder falar é justamente sobre esse campo, né, das alegadas memórias aí de vida passada, e que teve esse nascimento com a figura do Ian Stevenson, que era um cara que, na altura da carreira dele, como um chairman, né, um diretor ali do departamento de psiquiatria na Universidade da Virgínia, que começa a investigar esse tipo de fenômeno, né? Ah, ele vai utilizando de muitos aspectos ali da ciência e da bagagem que ele trazia, né? Como um cara que estava envolvido num campo bem mainstream, né?
da ciência, da academia, né, no campo ali da medicina, da psiquiatria da época, né, e eu vejo que a intenção, a intencionalidade dele era muito grande no sentido de poder trazer esse fenômeno para ser conversado e debatido nessa roda, né? Eu não sei exatamente, se a gente fosse fazer uma análise histórica, né, da gênese da investigação de vários outros fenômenos aí, se teve esse mesmo propósito, né, que o Stevenson realmente movimentou, né? E fazer uma observação também quando você traz a respeito da discussão ontológica, né, de qual que seria então a natureza causal aí desse fenômeno, o que está por trás de fato que explicaria melhor esse fenômeno, apesar dos desafios para a gente conseguir, do ponto de vista empírico, chegar em certas respostas, existe sim muita coisa que a gente pode fazer. O Stevenson mesmo, ele inicia todo o processo dele de discussão e investigação nesse campo com essa ideia de conseguir travar uma investigação, um método que ele constrói, né, era, de certo modo, travando a investigação do fenômeno de maneira a conflitar a informação que era dada pela criança, pelas testemunhas diretas ali, normalmente os familiares, os pais, quanto ao que a criança teria dito, com aquela que seria a suposta personalidade interior. Então, ele fazia um movimento de verificar aquelas informações, né? E a partir do momento que você começa a ter informações que são compatíveis, que batem, né, entre o que a criança está alegando, como se ela tivesse vivenciado, e aquilo que foi a existência de alguma pessoa, fatos da vida de alguém que já é falecido. E a partir do momento que a gente consegue perceber que é altamente improvável que essa criança não tenha tido acesso a essas informações por meios comuns, é, através de alguém que contou ou através de N outras questões. E quando a gente percebe que nesse cenário a criança e a família, né, que estão ali junto com esses relatos, né, é, conseguem de fato ser compatível, né, trazer uma história, todo um enredo, né, que é compatível com aquilo que foi a existência anterior, é, se a gente não consegue explicar isso pelo acaso, né, falar assim, nossa, o acaso seria capaz de acertar, por exemplo, 30 falas muito específicas a respeito desse indivíduo, né? A gente começa a cogitar outras explicações que não uma fantasia infantil, né? Que não uma fraude, e que não algumas outras várias questões, né? Principalmente as construções culturais, né? A gente fala aí de um campo sociopsicológico que vai envolver desde a própria fantasia, a erros inatos de memória, até com distorções ali, né? Porque a gente fala da paramnésia, da criptomnésia, até projeções dos familiares, pressão dos familiares, né? Em função das crenças que eles já trazem e que vão falando ali para a criança certas coisas, né? Então, quando a gente consegue ir excluindo aquilo que é o mais simples, o mais comum, né? Você vai buscando outras alternativas para explicar o fenômeno, mas até esse primeiro passo que se dá é um passo para a gente tentar identificar a natureza ontológica do fenômeno. Como o Stevenson constatou, em alguns casos, algum movimento que, né, de forma mais pontual, assim, de fraude, né, presente, e isso ele está constatando exatamente o que está por trás ali, ó, foi uma fraude. Assim como outros casos, né, a gente consegue perceber muitos elementos que são explicados muito bem, sem a necessidade de um aspecto transcendental, né? E que a gente, meramente por uma hipótese sociopsicológica, consegue explicar muito bem, né? Certos casos, sem entrar com muito floreio. E aí a gente fala até daquela famosa navalha de Ockham, né? Então, quanto mais simples uma explicação, quando a gente compara duas diferentes hipóteses e que explicam
a mesma quantidade aquele fenômeno, está conseguindo explicar o todo do fenômeno, a gente fica com a mais simples. Mas a partir do momento em que, mesmo uma que é mais simples não está dando conta de explicar esse fenômeno como um todo, a gente começa a partir para hipóteses um pouco mais complexas. Então, essa discussão é uma discussão importante, né? E que ela pode ser provida a partir, sim, né? Do aspecto empírico, né? Dessa investigação ali, coletando essas informações, cruzando conteúdos, né? É muito desafiador em muitos aspectos, né? Tem muitos pontos de viés aí que precisam ter uma atenção gigante, enorme para serem abordados, né? Mas é algo que, do ponto de vista metodológico, é extremamente compatível do que é a proposta da ciência. Sim, muito interessante. E você tem alguma uma ideia de por que que essas memórias, vamos supor, eu sei que se considera o aspecto ontológico dessas experiências em alguma medida como uma, depois que foram descartadas, né, essas hipóteses mais mundanas, né, comuns, eu entendo que há uma direção, se eu não me engano, de que há um aspecto transcendente por detrás disso tudo. Não uma comprovação, senão uma indicação, uma sugestão de que haveria algo da ordem do transcendente, né? Pelo menos foi o que ficou de impressão no trabalho do Lucan, do que eu tenho acompanhado. Se eu tiver errado nesse entendimento, tá? Por favor, me corrija. É, Agora, diante dessa, então, possibilidade do transcendente, por que será que esse fenômeno, se é que também que eu não estou errado, ele é tão raro assim? Porque as pessoas morrem, todo mundo morre, né? E tem muita gente que morre de maneira traumática, né? É, não sei a estatística, né, de pessoas que morrem de forma traumática, assim, que não é de velhice, né, ou enfim, de alguma doença crônica e tal, mas digamos mortes repentinas, né, assassinatos, acidentes e tal. Por que será que uma parcela muito pequena, então, teria essas memórias, na tua opinião? Você tem alguma ideia sobre isso? Beleza. Então, só dentro do que você até trouxe primeiro, né, sobre ser natural o levantamento dessa hipótese transcendental, hoje, no campo acadêmico, existe uma discussão grande, não há um consenso tão bem estabelecido sobre isso, né? Então, vão ter pessoas que, efetivamente, com tudo que existe de casos, que o Stevenson levantou, mais de 2.500 casos, e que outros pesquisadores foram também estudando, né, cravam que só as hipóteses ditas convencionais, e que a gente já conversou um pouquinho aqui do que seriam essas hipóteses ditas convencionais, né, mas em especial essa sociopsicológica, né, que envolveria N fatores nesse campo, ou psicológico, social, daria conta de explicar o todo do fenômeno, né? Por outro lado, existem outros pesquisadores, o próprio Stevenson foi um deles, que após se debruçar sobre todo esse material, considera como algo que é plausível de ser colocado, postulado, né, a questão da reencarnação como, de fato, uma hipótese para alguns casos, ah, e que entendem que essa seria, inclusive, a melhor hipótese explicativa, né, para o todo do fenômeno. Então, só trazendo isso, porque existe realmente uma divergência, né, de pensamento, a depender de quem que a gente está falando, e a ciência, o legal é isso, né? A gente poder estar num campo de livre pensamento em que as pessoas vão postular uma coisa e vão defender seus argumentos, outros vão postular outra coisa e também precisam defender os seus argumentos com lógica, com a razão, embasados em dados, né? E essa é a parte mais interessante do todo, né? Mas agora só voltando então na segunda questão, né? Na questão propriamente dita que você trouxe para mim, eu só me perdi um pouquinho. Foi É, sobre por que que, se tanta gente morre de morte isso, perfeito. traumática,
o fenômeno da lembrança, ele é tão raro, se é que é tão raro assim, né? Uhum. E aí a gente começa por um aspecto importante que é a nossa não grande clareza a respeito da prevalência do fenômeno. Então, a gente tem ainda um leque muito importante quanto a isso na literatura de um modo geral. O Stevenson teve estimativas, né, na época que ele fez o trabalho dele, especialmente lá no Oriente, quando chegava num local, então, por exemplo, num local que era quase que uma pequena aldeia, né? Então, conseguia talvez ter uma noção da prevalência ali naquele campo, né? Mas as coisas, quando ia para uma outra região, mudavam bastante, né? E quando a gente vai analisar, por exemplo, a prevalência no Brasil, a gente enfrenta um grande desafio, que é justamente como conseguir triar bem isso, né? Especialmente por nós percebemos aqui no nosso país uma cultura que talvez em alguns momentos gere um determinado bloqueio quanto a essa qualquer coisa que remeta, né, a uma ideia de possível memória de uma outra vida, né? Então, até pelos aspectos religiosos, né, que são bem significativos, fortes. Então, algumas tradições religiosas, muito dificilmente, até por atribuir uma explicação ao fenômeno como causado pelo demônio, né? Ou algo do tipo, tem uma dificuldade muito grande de lidar. Então, como efetivamente a gente ter números, né, que sejam fiéis a isso, né? Mas, óbvio, existem desafios e coisas que a gente precisa fazer dentro desse campo para tentar contornar esses desafios e tentar ter a melhor medida possível. Mas hoje a gente ainda não chegou nesse ponto, a gente não tem estudos com uma clareza dessa prevalência. E talvez, né, tem um estudo que foi publicado recentemente, em 2022, a respeito das experiências espirituais da população brasileira. E em meio a várias dessas experiências que a gente percebeu nesse estudo, o pessoal da USP, o Alexander, né, que você mencionou aqui, teve envolvido junto, em meio aos vários fenômenos que estavam ali sendo mapeados, né, desde experiências místicas, né, que as pessoas vão tendo, até experiências de quase morte. Uma das experiências que também foi perguntada sobre foi essa alegada memória de vida passada. E aí a gente teve uma prevalência que talvez fosse muito acima do esperado, mas ao mesmo tempo não tivemos ali uma verificação, foi só um relato das pessoas, né? Diferente do trabalho que o Stevenson fazia, de primeiro ver se aquele fenômeno realmente está compatível com o que existe de construto para considerar aquilo de fato como memórias de alegadas memórias de vida passada. Esse é um ponto importante e que acontece muito até com as experiências de quase morte, né? Que às vezes a pessoa fala assim, eu tive uma experiência de quase morte, mas na hora que você vai ver mesmo, você fala, não, isso não é bem uma experiência de quase morte, né? Então, esse tipo de verificação, ele não aconteceu. Então, ainda coloca né, bastante distante, né, para a gente uma confiança grande, né, de qual é, de fato, né, a prevalência aí, desse fenômeno aqui no nosso país. E apesar de a gente acreditar que realmente a prevalência não é algo muito grande, né, e tem muitas pessoas que morrem de causas traumáticas, né, como você disse, fica esse levantamento e essa questão para ser perseguida aí ao longo do tempo, né? Sem a gente conseguir ter uma resposta com clareza ainda, né? Porque tão poucas pessoas passam por esse fenômeno, né? E será que existem graus também desse fenômeno? Então, aquelas pessoas que vão apresentar um quadro mais clássico, outras que às vezes vão apresentar algo bem discreto, uma minúcia, né? Ah, com uma fala, com um insight, depois aquilo passa, né? E ninguém nem meio que percebeu que houve aquele padrão e que talvez o que vai ficar perceptível é quando o fenômeno vai ser mais floreado, com mais detalhes, né? Então, tudo isso são elementos importantes para a gente ainda conseguir compreender enquanto ciência, né? Com o passar dos anos e dos estudos em torno do tema. Mas hoje se levanta muito a hipótese de que a experiência traumática é, de
a vivência, né, que envolve algum padrão de trauma, né, para aquelas pessoas que defendem a ideia de realmente, ó, é uma reencarnação ali, né, como a natureza ontológica do fenômeno. Então, essa experiência que foi traumática numa suposta vida passada, ela vai fazer com que aquele indivíduo consiga manter aquilo de forma mais acesa, porque mexe com o elemento emocional, porque traz, né, muitos componentes que fixam memória, né? Quando a gente vai fazer um estudo mais minucioso, né, de como se dá essa construção e até a capacidade de evocação de memória, né? Mas isso, igual a gente falou, assim, trabalhando um pressuposto, né, como se a gente estabelecesse aquilo ali como uma realidade ontológica e vamos tentar explicar isso. Enfim, é um campo que está muito aberto ainda, tem muita coisa a ser explorada e a gente precisa também de muitas pessoas que queiram, né, fazer parte e compor aí enquanto pesquisadores para ajudar nessa construção do campo. Sim, e é um campo ingrato, né? Embora ele seja também libertador, eu imagino, né? Porque vocês estão desvendando um grande mistério, né? Sobre a própria existência, né? Existência de Deus, né? Da alma. Mas, ao mesmo tempo, vocês enfrentam um preconceito na comunidade científica tradicional e também nas comunidades religiosas não reencarnacionistas, né? Então, eu me lembro, né, já citei também no outro vídeo a questão do embate entre o Padre Quevedo e o Chico Xavier, né, que o Padre Quevedo, ele era um detrator, né, do espiritismo, né, e porque a religião católica não aceita a reencarnação. Mas, curiosamente, eu vi que no século, até o século VI, eles aceitavam. Depois isso caiu, né, por algum decreto, algo assim, salvo engano, pelo que eu li. Então, quer dizer, como é que pode ser? Você tem uma crença e de repente você decreta o fim dessa crença, né? Então, precisa ver o quanto não tem um critério político, né, por trás daquilo que se considera verdadeiro ou não, tanto na ciência como nas religiões também, né? As religiões são instituições, de certa forma, né? Mas uma coisa interessante até da população brasileira, e entrando até um pouco já agora na minha pesquisa propriamente dita, né, é que existe um sincretismo religioso muito grande. Hum, Então, apesar de termos sim uma parcela da população que leva muito a fundo aquelas premissas da denominação religiosa a qual a pessoa está abraçando, a gente tem também pessoas que abraçam certa denominação religiosa, mas que comungam de outros valores, de outros padrões de crenças espirituais que são relativos a outras denominações, né? Então, por exemplo, na amostra do meu mestrado, era muito interessante quando eu perguntava a respeito da denominação religiosa e a pessoa tinha a opção, se ela tivesse mais de uma religião, de até apontar isso, né? E aí apareceu coisas como um católico espírita, o católico umbandista, o católico candomblessista, o católico espírita evangélico. Então, tivemos muitos aspectos o ali. judeu espírita também eu conheço. Então, é interessante a gente identificar que dentro do nosso país, né, existe de fato apesar de muitas barreiras, né, igual eu mesmo mencionei aqui, e de desafios por um lado, mas por outro existe uma abertura, né, para certas discussões que também são interessantes, que merecem ser visibilizadas, né? Mas igual no meio acadêmico, né, a gente tem sim pessoas que às vezes vão olhar e falar, poxa, ah, não faz sentido estudar esse tipo de tema na academia. Mas quando nós vamos pensar ciência, né, e atacar os postulados do que é proposto que a universidade seja, qual que é o papel, né, dessa universidade que tem essa função de ir em busca do conhecimento e da verdade, e de usar, sim, critérios, métodos adequados, né, conversando numa linguagem que seja apropriada, não é achismo, não é trazer superstição, né, mas é entender que
se existem fenômenos que estão por aí, eles merecem ser estudados, e qual que é o problema? Né? Qual que é o problema disso? Se for feito de forma adequada, com rigor acadêmico. Então, a gente percebe que um dos grandes desafios hoje em dia é a gente conseguir mesclar um grande rigor acadêmico com uma cabeça aberta, né? E a cabeça aberta nesse sentido, de realmente entender o papel, né, que o cientista pode ter, né, nessa busca aí pela verdade, pelo conhecimento, a gente sempre aprofundando, né, tentando se aproximar, né, dentro do que seria a realidade, né, da vida, do mundo, do universo, né, e usando os melhores recursos disponíveis que a gente tem hoje, por aí, né? Não, sem dúvida que é um trabalho fundamental, corajoso, né? Infelizmente ainda meio solitário, porque é justamente por trazer à tona um apontamento ontológico distinto da visão materialista, né? Do ateísmo científico, ele acaba navegando numa zona meio marginal, né? Então, digamos que é um terreno ingrato porque ele está na contramão, né, nesse sentido. Então, eu penso que à medida em que esse tipo de pesquisa progredir, a própria ciência como um todo, ela se vê ameaçada em certa medida, né? Pelo menos se vê ameaçada no seu dogmatismo, claro, né? Porque tem saberes que vão continuar valendo, independentemente de se Deus existe ou não, tipo a física, a química, a matemática, a biologia, né? Digamos, não vai haver a história da civilização, né? Não vai haver também uma grande mudança, né? Assim, naquilo que se descobriu. Agora, eu acho que a questão ontológica ela aponta para um princípio ético-filosófico, né? Que é o propósito da existência. E aí sim, isso tem implicações muito profundas, né? No modus operandi da nossa sociedade, né? Então, eu diria que o trabalho de vocês, ele tem uma dimensão ético-filosófica mais profunda, né? Do que eventualmente outras formas de investigação que estão dentro de um espectro de ceticismo em relação à transcendência, né? Porque eles estão trabalhando num nível muito diferente do que vocês trabalham. E até quando você diz, né, de talvez a ciência sofrer, né, eu diria que esse sofrimento seria mais num sentido até Kuhniano, né, do filósofo da ciência e Thomas Kuhn, quando a gente pensa em novos paradigmas, né, e que às vezes a ciência vai passando literalmente por transformações, por mudanças, né, de acordo com certos conhecimentos que são trazidos, propostas, teorias, né, que são postuladas, formuladas, e que essas teorias começam a ser vistas como teorias que talvez consigam explicar melhor certos fenômenos e aberrações que antes a teoria anterior não dava conta de explicar tão bem. Então a gente vai tendo uma transição, né, paradigmática, né, de um ponto para o outro, né, o que também não pode ser banalizado, né? Qualquer hora chegar e falar, vou chutar a porta de tudo, tem que mudar tudo, isso aqui que é verdade, não é isso, né? São raras, né, essas questões que surgem, que vão realmente gerar uma mudança de paradigma e permitir uma compreensão diferente de determinado campo do conhecimento, né? E aí, nesse sentido, a ciência ela vai se adaptando, né? E ela vai ganhando os novos tons, né, de acordo com aquelas novas evidências, com as investigações que vão sendo trazidas e com essa uma nova teoria e propostas, visões que são, de alguma maneira, formuladas ao longo do tempo. E aí é muito interessante que tem um outro filósofo da ciência, o Lakatos, que ele propõe é, uma competição, literalmente, né, de programas dentro de, às vezes, diferentes perspectivas paradigmáticas ali, né? E aí, a partir do momento que você está ali questionando um certo paradigma, uma certa questão, né? Vamos avaliar, vamos investigar, vamos aprofundar em torno daquilo.
Então, aqueles que às vezes estão defendendo uma concepção, mas muito bem amarrada dessa concepção, o outro que também tem muito bons argumentos, né? Que traz uma outra concepção e coloca isso para o debate, né? Para avaliação de evidência, para fazer mais e mais estudos em torno desses olhares e ver, no fim das contas, o que sobrevive, né? É basicamente uma competição darwiniana, né? E aí o que surgiu, o que ficar, né? A partir disso, ele vai ganhar esse postulado, né? De continuidade. Então, esse olhar é um olhar também que eu acho que é muito válido, muito importante, né? De ser nutrido, alimentado aí ao longo do tempo. E entrando, mencionei para você, né, que eu já iria dar as pitadas aqui no meu trabalho, né? Contextualizando, minha proposta de trabalho foi diferente do estudo que uma boa parte dos pesquisadores nesse campo foram fazendo ao longo do tempo, que é da investigação de um caso específico, né, da criança que alegou a memória de vida passada. Meu estudo, minha proposta foi tentar entender o que que aconteceu com essas pessoas que no início eram crianças alegando isso, né? Mas várias décadas depois, e aí, né? Elas sofreram algum impacto, né, em relação àquele fenômeno? Como que é essa percepção, né? Porque às vezes a gente de fora delimitar diretamente o impacto é difícil, mas como foi a percepção de impacto que esses indivíduos tiveram acerca desse fenômeno, né? Como que está a qualidade de vida dessas pessoas? Como que está a saúde mental dessas pessoas? O nível de envolvimento religioso, espiritual desses indivíduos, né? E a interpretação que eles trazem para esse fenômeno. Então, essa foi a proposta, né, que a gente tentou trazer, o objetivo do trabalho, né? E encontrando resultados até curiosos em alguns momentos, né? Por exemplo, com relação a essa questão da percepção de impacto, né, na vida das pessoas. Só fazendo um parênteses, a gente avaliou, entrevistou depois de décadas, aí foi quase meio século depois, né, da avaliação inicial. Eu vou comentar um pouquinho depois como que a gente chegou nessas pessoas, né, dar o contexto, mas só para trazer para vocês aí o resultado disso. Então, quase meio século depois, né, de uma primeira avaliação dos registros dos casos, né, dessas pessoas, a gente teve a oportunidade de entrevistá-las e também entrevistar algum familiar. E era interessante para a gente ver também essa perspectiva ali, né, do familiar e usar ele até como um controle no sentido da avaliação da saúde mental, da qualidade de vida, etc., né? E em termos de percepção de impacto, só um terço das pessoas mencionaram ter percebido algum impacto. Então, quando eu perguntava, era até uma questão aberta, né, de quais impactos elas perceberam na vida, elas falavam, nenhum. A maior parte delas foi trazendo essa perspectiva. Mas o curioso disso tudo é que mesmo aquelas que tiveram literalmente a casa quase pegando fogo na época da infância, em função de toda essa questão, né, das alegadas memórias que eram relatadas, que suscitava conflitos, às vezes com o pai, com a mãe, com toda uma desorganização da dinâmica familiar em vários instantes, né? Uma coisa séria e importante de ser estudada e avaliada, inclusive. Os anos passaram, as coisas foram sendo bem estabelecidas, resolvidas, e a perspectiva delas era simplesmente, olha, não gerou impacto para mim, né? Então a gente percebe que quando o tempo passa, as coisas ficam boas, né? Talvez a tendência de algumas pessoas seja realmente considerar que está tudo em ordem, mas outras foram trazendo impactos como assim a inadequação, né, na época, enquanto criança, de se sentir um adulto e até um idoso em alguns momentos num corpo de criança, a dificuldade de interação com crianças que nivelavam a idade, né, às vezes envolvendo com brincadeiras, com temas, com tópicos muito mais abstratos, né, do que os das crianças daquela primeira infância ali dela, né? E tudo isso foi gerando em alguns sofrimentos importantes, a ponto de alguns pais também terem uma reação excessivamente
protetiva, né? Colocando a criança dentro de uma bolha, de uma redoma, com medo, a partir da crença que tinham de que acontecesse alguma coisa ali com aquela criança, né? E aí a criança vai crescendo e se desenvolvendo, sentindo toda aquela pressão em torno dela. E muitas décadas depois, né, um desses indivíduos compartilha comigo que o quanto que foi desafiador esse percurso todo e como que quase todas as escolhas dele na vida, inclusive de casamento e outras coisas, foram influenciadas por aquilo lá de trás, né? Especialmente por essa postura dos pais, de como os pais reagiram perante o fenômeno, né? Então, a gente percebe que esse aspecto da reação de quem está em volta, né, tem uma função, um papel muito importante e na relação de impacto mesmo, né, na vida desse que em algum momento fez a alegação. Sim, então quer dizer, tem aqueles do tipo vida que segue, literalmente, né? Águas passadas, né, que fiquem lá no passado, vamos fazer agora com a nossa nova vida o que é possível, né? E tem aqueles que se encontram diante de algo traumático, só que aí você acha que é mais por conta do ambiente social, que não lidou bem com isso, e não tanto pelo trauma da vida passada, é isso? Ou Exato. também A gente teve a oportunidade de aplicar uma escala de estresse pós-traumático, né, nessas pessoas. Então, elas pontuaram baixíssimo, né, todos muito abaixo do valor de corte para a gente, né, conjecturar a possibilidade de estresse pós-traumático, e pedindo para que elas lembrassem especificamente, trouxessem, né, em mente o fato lá de trás, etc. Então, a gente percebeu que não existia uma conexão importante, diferente do que foi identificado em estudos com crianças diretamente, né? Então, a gente tem um estudo do Erlander Haraldsson, que era um islandês, psicólogo, e que ele avaliando essas crianças, aplicando escalas, percebeu que muitas delas tinham sintomas compatíveis com estresse pós-traumático, né, no período ali da infância. Então, foi uma das coisas que suscitou a gente a tentar fazer essa avaliação, né? Um bom tempo depois, para identificar se isso estava presente ou não. E às vezes, até na literatura geral, né? A gente sabe que o estresse pós-traumático pode abrir brechas até para outros tipos de transtornos mentais ali. E a gente avaliou os sintomas de transtornos mentais comuns, né? E a pontuação nas escalas também foi muito baixa, então mostrando que as pessoas tinham poucos, né, muito poucos sintomas, né, da ansiedade, de depressão, né, de de aspectos somáticos. E então a saúde mental desses indivíduos avaliados na minha pesquisa, de um modo geral, era uma saúde mental muito boa, né? Assim como a qualidade de vida, né? Que a gente também avaliou, eles apresentaram, inclusive, uma qualidade de vida muito boa e compatível, né? Comparável ali aos familiares, em alguns momentos até um pouco acima, embora não estatisticamente significativa, né? Mas foi interessante para a gente notar isso, né? é legal porque além da, vamos dizer assim, entre aspas, curiosidade científica sobre a sobrevivência da consciência após a morte física do corpo, né? Também tem um interesse ético, né, e terapêutico, né, no sentido de poder saber como é que as pessoas lidam e como elas podem ser ajudadas numa eventual dimensão de sofrimento. Então, é uma pesquisa que tem relevância tanto no sentido ontológico, epistemológico, mas também clínico, né? Isso Exato. é bacana. Agora, salvo engano, você tinha me comentado de um caso, não sei se caberia trazer de que vocês foram checar informações de que a pessoa teria sido alguém numa outra vida e isso acabou não se sustentando. Não sei Uhum. se daria para falar alguma coisa sobre isso. Esse é um caso interessante porque às vezes a gente vai em busca de colocar tudo dentro do mesmo da mesma sacola ali, né?
E vão ter casos e casos, né? Então, nada impede que alguns casos possam ser explicados, por exemplo, por uma fraude, Uhum. né? E outros casos tenham outra explicação diferente daquilo, né? E teve um caso interessante, aí só para a gente contextualizar como que eu cheguei aí nisso, né? O meu trabalho foi esse trabalho do segmento com os casos investigados por um pesquisador brasileiro, né, de nome Hernani Guimarães Andrade, né? O Hernani, ele investigou desde o finalzinho dos anos 60 casos, né, de alegadas memórias de vida passada até o ano de 2001 e tinha uma afinidade muito grande com a proposta do Stevenson, né? Os dois trocaram inúmeras cartas. Em vários momentos, o Stevenson realizou algumas investigações, inclusive fora do país, ou estabeleceu contato com alguém que poderia certificar certas informações para verificar se aquilo que a criança no Brasil estava alegando eh, era pelo menos plausível, né? Existia algum fundamento ou não, né? E aí que a gente chega exatamente nesse caso que eu tinha compartilhado com você lá no evento, né? No Noex, que foi uma situação em que a criança, ainda nova, começou a fazer alegações, e mencionando como se ela tivesse vivido num outro país, né? E falando do país Noruega e mencionando vários detalhes, né, a respeito, de como supostamente eram as coisas lá e tal. E a família tinha uma crença em reencarnação, né? A família dessa criança. E o tempo foi passando, o Hernani Guimarães Andrade foi fazer uma avaliação desse caso, né? Então, conversou com os familiares, com algumas testemunhas do que a criança havia alegado ali. E depois ele envia para o Ian Stevenson uma carta pedindo para que o Stevenson tentasse apoiá-lo nisso e conseguindo algumas informações se até o mecanismo, o modo de morte que essa criança tinha alegado, ela tinha dito que era um clérigo, né? Pessoa então vinculada ali à religião, à igreja, e, e que tinha falecido de um determinado modo, num contexto ali até ah, durante ainda, né, uma parte da Segunda Guerra Mundial, e então foi solicitado ao Stevenson para dar esse apoio. Stevenson fez contato com algumas pessoas que ele conhecia ali na Noruega, eles conseguiram inclusive um contato com o pessoal da igreja na Noruega, e fizeram uma lista de todas as pessoas, clérigos, que tinham falecido naquele período da guerra e que, de alguma maneira, tiveram um falecimento diretamente vinculado ao contexto da guerra em si, né? E, além do que, foi tentado verificar os vários dos nomes, né, que a criança havia mencionado. Enfim, a criança trouxe algumas informações, como o nome de um lago, o nome, né, de lugares, etc. E eles foram também verificar se existiam locais com esses nomes, né, se aquelas descrições eram compatíveis no contexto da Noruega. Mas, no fim das contas, viram que nenhum desses nomes tinha uma compatibilidade, né, efetiva ali. E mesmo se você tentasse fazer uma tradução ali, portuguesando, né, fazendo algo né, proporcional ali à lógica da criança, era algo que destoava muito, né, e que realmente não conseguia ali encaixar. Assim como não existia nenhum clérigo que tinha morrido naquelas situações descritas, né, pela criança, que era algo completamente implausível, né? Então, é interessante a gente refletir, né, às vezes em casos também, que são casos ditos negativos, né, que não deu positivo no sentido de encontrar aquela personalidade, suposta personalidade anterior, né, e mais, porque esse não foi nem só não encontrar, mas as informações ofertadas ali pela criança eram altamente implausíveis, né, com uma realidade, com um contexto histórico, né? Então, isso é muito importante da gente ter em mente e aí levanta para a gente, né, possíveis explicações e que talvez a melhor das explicações aí
para esse contexto é aquela explicação sociopsicológica, né? Então, será que tem um componente de fantasia ali dessa criança associado com um componente já religioso dos familiares, de uma crença em reencarnação, com elaboração de alguns conteúdos, né? E pode ter acontecido, né? Até porque o Hernani, conversando com as pessoas, né, ele tentou afastar de fato fraude, né? Ele tentou identificar se existiam ganhos secundários em função de estar falando aquilo ali, né? E não foi possível identificar nenhum elemento, né? Então, é interessante a gente ter esse olhar, né, para múltiplas possibilidades e hipóteses, né, para explicar certos fenômenos e casos que às vezes vão surgindo. Sim, e é um assunto que dá para ficar teorizando, hipotetizando muitas coisas, né? Digamos, até que ponto também as pessoas podem preencher lacunas com fantasias, mas nem tudo ser fantasia também, né? Exatamente. Isso é É, muito importante. né? Porque o ser humano ele não é não é uma coisa só, né? Ele tem múltiplas dimensões, né? Múltiplas Sim. camadas, né? Porque Então, senão a gente cai até no verificacionismo, né? Então, por isso. exemplo, eu tenho ali um cisne que é branco, né? E aí eu olho e vejo o outro, ó, é branco, e eu vou sempre naquela ideia, né? Então, ó, todo cisne é branco, né? Uhum. E aí eu começo a construir aquela ideia, aquela teoria única e exclusivamente, né, dessa forma. Só que aí, de repente, eu tô ali na minha avaliação e vejo algo que é um cisne, mas que é negro. E aí eu olho e falo, opa, isso aqui, né, já mudou completamente. Então não existe só o cisne branco, né? Tem alguma outra coisa que não deixa de ser um cisne ali, né? Mas que tem uma outra faceta, né? Então é bem importante a gente ter essa cabeça aberta, né? Justamente para conseguir chegar mais próximo, como a gente disse ali no início, né? Do que seria a verdade. Muito bem, meu caro. Eu acho que estamos aí próximos, né, de uma hora de encontro, mais ou menos. Tem mais alguma coisa que você gostaria de mencionar? Algum pedido, alguma mensagem, algum detalhe que você acha importante? Legal. É, é interessante, pegando ainda só as últimas coisinhas aí do meu trabalho, né? Que a gente conseguiu ter um levantamento que não era representativo aí, né? Das pessoas no Brasil que alegam isso, né? Mas que forneceu muita informação para a gente, né? Em torno desse tópico e de entender o que vai acontecendo com essas pessoas ao longo do tempo. E esse aspecto que você trouxe lá atrás, do olhar clínico, né? De entender a repercussão para aquele indivíduo, né? Foi uma das coisas que mais ficou a partir disso tudo, né? E do quanto que é importante que aqueles indivíduos que às vezes estão nos assistindo e que dentro de casa, né, ouviram alguma coisa ou tiveram uma fala da criança dizendo, oh, você não é minha mãe, você não é meu pai, né? Quantos não foram os casos que eu investiguei que começaram exatamente com esse perfil, né? Ah, meu pai, minha mãe era desse jeito, né? Ele era bem diferente e começa a dar características, aí depois começa a falar de lugares, nomes, né? Isso tudo é muito relevante hoje para essa nossa caminhada e para essa nossa construção. Então, a gente precisa, sim, de mais casos, a gente precisa que as pessoas se abram, né, para essa temática, para que, independentemente da crença, né, do que seja a explicação disso, né, que a gente possa, de fato, investigar e chegar de forma mais segura a conclusões, né? Então, estudos precisam continuar sendo feitos, né? E, claro, estudos precisam ser feitos também em torno daquilo que já foi produzido, que foi tanta coisa produzida e tão pouco divulgado. Então, o trabalho do Stevenson é um trabalho gigantesco e que foi publicado majoritariamente através dos livros, com vários e vários também artigos científicos, né? Mas que as pessoas
não tem acesso, né, fácil a isso, talvez, não tem uma clareza, né, da produção disso, né? Então, próximos passos, né, que a gente visa até agora dentro do meu doutorado, é a gente olhar para aquilo também que já foi construído, daquilo que já foi produzido, e tentar entender o quanto esses casos são de fato capazes de sobreviver às principais críticas metodológicas, né, que a gente pode fazer hoje em dia, né, que tantas pessoas fazem. Você mencionou a questão, às vezes, até de um certo ceticismo, né? A gente até fala que é muito importante dentro da ciência um olhar cético, né? A gente parte é, de um ceticismo sempre, né, quando a gente pensa as hipóteses ali. A hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula é aquilo que a gente já tem de conhecimento, está dentro de um paradigma, né, ali atual. Mas o ceticismo é isso, é da gente tentar fazer um movimento de questionamento em torno daquilo, partindo, né, de um entendimento de que não existe causalidade, associação estabelecida nas coisas, e aí a gente parte para tentar ver se refutando aquele conteúdo ali, aquilo que é o status quo, né, a gente encontra uma resposta diferente, vai abrindo uma outra margem. Só que existem também hoje muitas pessoas que se intitulam céticas, que na hora que é postulado uma coisa diferente daquilo que passou a ser a crença da pessoa, ela simplesmente fala assim: não, não é isso, não é possível que isso seja ciência, né? Então, existe uma confusão muito grande entre ser cético e ser materialista dogmático, né? Um materialista negacionista, né? De certos pontos. E esses elementos são pontos que realmente deve-se ter um cuidado, né? Para que não se incorra nesse equívoco, né? Nessa postura, né? E, ao mesmo tempo, outras pessoas que às vezes estão no campo da ciência, que têm suas crenças, né, de mundo, suas crenças filosóficas, religiosas, que acreditam em algo, também não é o ponto que essas pessoas peguem isso e queiram enfiar isso goela abaixo dos outros, né? Não é assim, né? Que fiquem com as suas crenças, né? E vamos fazer ciência, vamos entender o que que é cada fenômeno, vamos estudar e vamos ver se realmente as suas próprias crenças são capazes de resistir a estudos, a evidências, né? Se você quer confrontar com a ciência, se você entende que uma coisa, né, vai continuar existindo para você, que é o seu campo de crença, independentemente do que for avaliado e contrastado ali pela ciência, tudo bem, né? Então continue isso, mas também não intervindo, né, diretamente sobre os instrumentos da ciência, né, para levar para um lado ou para o outro, né? Então é muito importante esse equilíbrio, né, entre as coisas, né? Eu acho que talvez o convite final seja para que todo mundo possa refletir um pouco sobre isso. A gente sabe que às vezes é desafiador adotar esse tipo de postura. Na prática, em alguns momentos, né, vai ser difícil. Às vezes todo mundo tem seus pontos cegos, né? E por isso que a gente está ali no campo da ciência, para que outros de fora apontem para a gente o nosso campo cego e que a gente possa refletir com abertura, né, às críticas que são feitas para construir algo melhor, né? Porque o objetivo, em tese, ou pelo menos deveria ser, né, de todo mundo aí, quando usa esse aparato da ciência, é chegar mais próximo da verdade. Então, o convite que eu faço para todos é realmente para que a gente nunca deixe de lado, né, esse tipo de reflexão, para que a gente caminhe de uma maneira mais segura e mais produtiva para frente. Sem dúvida, muito bonito isso que você traz e realmente o meu lamento é que esses assuntos eles tendam a ficar numa certa bolha ou numa marginalidade e que está servindo a fins políticos, né? A gente sabe, inclusive, que o financiamento de pesquisas nesse tipo de campo, não só das lembranças de vidas passadas, mas das experiências anômalas em geral, envolvendo parapsicologia, ele é incrivelmente pequeno, se comparado a outros campos, né? Considerados aí mainstream, né? E isso faz bastante diferença, né? O investimento, a ciência precisa de investimento
E para haver investimento precisa haver interesse, né? Então, a ciência não é neutra nesse sentido, né? Como você falou, as pessoas muitas vezes elas se defendem, usam o ceticismo militante, dogmático, para esconder a resistência pessoal delas a essas questões, né? Então, tem a questão dos estigmas na ciência, dos interesses políticos e econômicos, né? Muita gente cairia eventualmente se o paradigma mudasse, porque a pessoa hoje ela é referência em algum assunto, é um catedrático, é um reitor, é um professor, né? E se um paradigma científico cai, ou ele fica gravemente comprometido, no sentido do Thomas Kuhn, você tem uma virada de mesa. É como se amanhã resolvessem mudar o time do Corinthians inteiro, por exemplo, né? Quem que vai entrar no lugar, né? Então isso gera pânico, isso gera reserva de mercado, né? É importante a gente colocar isso, né? Que a gente está nós não estamos na ordem do discurso hegemônico, né? Nesse sentido, o anômalo é o que está na fronteira, né? Da ciência, né? Quiçá até de uma, muitos consideram como não ciência. Então, é um terreno árduo, problemático, mas nem por isso a gente deve se apequenar e recuar. Eu acho que todos nós estamos aí trabalhando para extrair o que tem de melhor dessas experiências não ordinárias, né? E levantar a bandeira da verdade, levando-a até as últimas consequências, né? Mas é isso, Daniel. Eu te agradeço, né, o convite, a possibilidade de estar aqui com você, de ter essa troca, né? Um prazer conhecer você, né, desde lá do Noex, né? E a alegria de poder compartilhar um pouquinho, né, do modus, eh, o modo de pensamento, né, que a Sim. gente tem tido lá no nosso grupo, né, em termos de caminho, de trabalho, que é uma visão que vai nos guiando mesmo, né, dentro desse campo de pesquisas, né, e que é tão delicado. Então, se pesquisar já tem suas implicações de desafio, né, qualquer coisa dentro da ciência, esse campo, né, talvez exija da gente ainda mais cuidado, uma dedicação ali, e muita reflexão, né, muita filosofia da ciência, né, e a gente tentando lapidar o máximo possível o aparato técnico-científico, né, que a gente tem ao nosso dispor para usar de uma maneira aplicável aquele objeto de estudo que a gente traz. Muito bem, meu caro. Então, quero dar parabéns a vocês novamente por esse trabalho, dizer que as portas aqui do canal estão abertas para vocês voltarem e irem nos atualizando aí dos progressos, né, na ciência de vocês. E também convidar quem quiser dar depoimento aqui no canal, contar suas experiências anômalas, seja de vidas passadas, abduções alienígenas, quase morte, viagens astrais, mediunidade, telepatia, premonições, êxtases místicos, e muito mais. Fiquem à vontade para entrar em contato com gaiatapsi23@gmail.com. Nós vamos ter o grande prazer em recebê-los. Pode mandar relato anônimo. A gente lê aqui, conta a experiência para quem não quiser aparecer por motivos pessoais e vai ser bem recebido, sem preconceitos, sem estigmas, né? A gente respeita a experiência aí de todos, né? E acho que, independentemente da validação empírica das experiências, quem as conta, é claro, se não tiver, digamos, cometendo uma fraude, evidentemente, mas partindo do princípio que as pessoas são honestas, né? Naquilo que elas nos trazem, então, a gente quer entender, quer absorver a sabedoria e o aprendizado de tudo isso. É traumático, não é? O que que isso muda
na vida das pessoas. O que que as experiências anômalas provocam de impacto positivo, negativo, neutro, né? Nós temos interesse em saber disso. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e também quem quiser deixar comentários, alguma pergunta para o Eric direta, também fiquem à vontade aqui de se manifestar no e-mail ou nos comentários aqui do vídeo. Daniel, se você me permita, só vou te pedir para depois botar um link aqui embaixo para o pessoal que quiser fazer o Isso. download da minha dissertação do mestrado. Já está disponível lá no repositório, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, vocês podem entrar, fazer o download, quem quiser ler, né, e até fazer algum contato aí com questões, né? Então, é bem interessante para vocês verem de forma mais global, até do comportamento, né, da memória dessas pessoas aí ao longo do tempo, tudo isso e muito mais vocês vão poder ter lá no acesso, tá bom? Exatamente. Pode me mandar todos os links lá do laboratório, da tua tese, tudo que tiver acessível, aí a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença. Gostaram do vídeo? Deixa aquele like, compartilhem. Vamos ajudar essa proposta aí a crescer cada vez mais, né? Ciência é um fenômeno social e a gente precisa de parcerias, né? Então, vamos contando aí com a colaboração de todos para quem é aberto a esse tipo de temática e ajudem a compartilhar. Um grande abraço. Valeu, Eric. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.